A paz do Senhor Jesus, para aqueles que estão me ouvindo nesta tarde de quinta-feira, uma tarde abençoada, no qual o Senhor nos concedeu mais um dia. Irmãos, meu nome é Rogério da Cunha, eu sou da Assembleia de Deus, Missão de Paz. O meu pastor se chama Maxi Nelson, pastor Maxi Nelson. Então, irmãos, nesta tarde eu vou estar colocando mais uma pregação da Palavra de Deus, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 2, que vai falar sobre Elias, um homem de Deus, que ele é levado aos céus numa carruagem de fogo. E está escrito assim: e sucedeu, pois, que havendo o Senhor de levar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gigal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu. Eles disseram: sabeis que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça. E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. E então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabeis que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da sua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive, ó Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. E então Elias tomou a sua capa, e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. E sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém se não se fará. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos, irmãos. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Senhor, nesta tarde, Pai, quero agradecer a Ti, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu, Pai, de estar, Senhor, mais uma vez, Senhor, estudando a Tua palavra, Pai, e procurando entender, Senhor. Porque também te peço, ó Pai, que quando eu for falar da Tua palavra, que Teu Espírito Santo, Pai, venha estar sobre a minha boca, que não seja eu, Pai, mas que seja o Teu Espírito Santo, Pai, falando sobre mim, Pai. E que nesta tarde, Pai, aqueles que forem ouvir esta pregação, ó Deus, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha abençoar, ó Pai.
Ó Deus, na área da saúde, ó Pai, na área familiar, Pai, na área financeira, ó Deus querido, que o Senhor venha cuidar de cada um, Pai, nesta tarde, em nome de Jesus. Irmãos, Elias, nós vamos saber que Elias, ele era um homem temente a Deus, que fazia a vontade de Deus. E nós sabemos que Elias também, aleluia, ele tinha o seu servo chamado Eliseu. E nós vamos ver que nessa passagem, Elias ele vai ser levado ao céu numa carruagem de fogo sobre a cabeça do seu servo. Mas nós sabemos que Elias, antes de ele ser levado ao céu, Elias ele fez muitas maravilhas. Ele desafiou os profetas de Baal, né? Quando aqueles 450 de Baal estava no monte, né? Aonde desafiou o Deus de Elias, desafiou o meu Deus, o teu Deus, né? Nós sabemos que aquelas pedras que Elias, ele organizou no templo, limpou para colocar aquelas pedras elas significavam o quê? A tribos de Israel, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver que naquela passagem onde Elias foi desafiado pelos profetas de Baal, ele colocou cada pedra simbolizando uma tribo de Israel, né? E nós sabemos que naquele tempo, né, quando os profetas eles eram desafiados, aleluia, quando eles verdadeiramente estavam diante de Deus, Deus lhe dava um poder sobrenatural, porque Deus ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a sua palavra, aleluia. E nós vamos ver que aqueles profetas de Baal que estavam naquele lugar, naquele vale, naquele monte, aleluia, eles se chicoteavam, se cortavam, aleluia, prepararam o altar, né, de qualquer maneira, aleluia, e começaram a invocar o Deus Baal. Mas Elias, como conhecedor da palavra de Deus, um servo de Deus, ele começou a zombar daquele povo. Por quê? Porque eles estavam desafiando um Deus vivo. E o Deus deles, irmãos, não fazia nada, era um Deus morto, um Deus pagão. Aleluia! E aqueles profetas de Baal ficaram ali até meio-dia, invocando o Deus deles. E Baal não respondeu. Então chegou a vez de Elias, aleluia, preparar o altar para apresentar, aleluia, o holocausto a Jesus, a Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer que Elias ele preparou aquele lugar, limpou, tirou a cinza, tirou a sujeira, aleluia. Louvado seja o Senhor, porque aquele altar simbolizava Deus. E Deus já não estava respondendo mais o povo de Israel, porque o povo de Israel tinha se afastado de Deus. O povo daquela época era um povo que conhecia Deus, ouvia Deus falar através dos profetas, mas eles sempre estavam distante de Deus. E eles então preparou aquele altar, limpou aquela pedra, cavou uma vala em volta daquele altar, daquelas 12 pedras que ele tinha colocado sozinho. Creio eu que algum dos servos que estavam ali perto de Elias, naquele monte, naquele vale, talvez tinha oferecido ele alguma ajuda, mas ele falou: não, esse desafio quem tem que fazer sou eu, então eu tenho que preparar o altar sozinho. E nós vamos ver que Elias, ele preparou aquelas 12 pedras grandes que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Louvado seja Deus.
E ele automaticamente, ao fazer isso, ele cavou uma vala em volta daquele altar. E ele mandou que trouxessem talhas de água para posicionar, derramar diante daquele altar. E nós vamos saber e ver que o rei daquela época estava em falta de água naquele lugar. Aleluia! E nós vamos ver que mesmo o rei sabendo que havia grande falta de água naquela época, assim ele fez como Elias tinha ordenado. E nós sabemos que naquela época quem reinava era rei Acabe. Rei Acabe era um homem que conhecia a palavra de Deus, mas que também não obedeceu a Deus. Conheceu Jezabel, a mulher pecadora, que adorava ídolos, porque o país de Jezabel era um país virado para ídolos mortos que não respondiam nada. E Acabe, ele desrespeitou a vontade de Deus e casou-se com Jezabel. Israel naquela época já tinha, sim, povo de Deus, sim, mas já tinha um pouquinho de adoração a imagens, esculturas feitas pela mão do homem. Mas quando Acabe se casou com aquela mulher, a adoração a ídolos aumentou, porque ele era rei. E se ele era o rei, casou com uma mulher pecadora que adorava ídolos, por que eles não poderiam? E nós sabemos que mesmo assim rei Acabe obedeceu a Elias. E rei Acabe mandou que trouxesse toda a quantidade de água no qual Elias precisasse para poder botar naquele altar que onde iria ser feito, oferecido o holocausto para Deus responder, porque naquela época Deus já não respondia mais o povo de Israel. Por quê? Porque o altar já estava destruído. Era um altar onde era feito holocausto para Deus. Aleluia! Em agradecimento por tudo quanto Deus fazia pelo povo de Israel. Irmãos, o povo de Israel, a cidade israelita, ela é guardada até hoje, protegida por Deus, porque nós sabemos que o fim do mundo se dará à volta de Jesus, lá em Israel, no meio central de Israel. E muitos não têm ficado atentos quanto a isso, porque a palavra de Deus diz que quando Israel estiver sitiada por todas as nações, aonde todos os mísseis estiverem apontados para Israel, aí sim, a glória de Deus, o poder de Deus se manifestará naquele lugar por Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, nós vamos ver que Elias preparou aquele altar, né? E clamou a Deus. E muitos conhecem essa passagem, vai ver que desceu fogo do céu e consumiu aquele holocausto, ou consumiu aquela água que estava, né, irmão, em volta daquele holocausto. E como pode o fogo consumir a água se a água apaga o fogo? Mas não, aquele fogo que desceu do céu simbolizava Deus descendo naquele holocausto oferecido para ele. Aleluia! E nós sabemos que quando isso aconteceu, todos os profetas de Baal foram mortos a fio de espada. Aleluia! Porque isso era lei naquela época. Aleluia! E a lei daquela época não poderia ser quebrado. Louvado seja Deus! E nós vamos saber que Eliseu, ele vai passar a ser o sucessor de Elias. Aleluia! Outro homem também que passou por um processo de preparação, aonde o maior vai abençoar o menor. Por quê? Quando pastores, presbíteros estão em cima do altar, eles são maior do que estão lá embaixo, não porque eles são melhores, não. Eles são maiores pelo cargo eclesiástico, mas também são iguais, porque são carne e sangue como aqueles que estão lá embaixo sentados. O mesmo poder que tem um pastor, um presbítero, um membro comum que está lá embaixo também tem, porque
Nós só somos maior pelo cargo eclesiástico. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver que Eliseu, ele vai ser o sucessor de Elias. Mas também ele passou por uma preparação no qual o crente ele tem que ser preparado para assumir um cargo eclesiástico, para poder fazer a vontade de Deus. Moisés, antes de ser libertador do povo de Israel, ele foi aprender a cuidar de ovelha na terra do teu sogro Jetro. Porque certa feita a ovelha sumiu, ficou no penhasco, aleluia, e Moisés teve que sair à procura daquela ovelha que estava perdida, mas ainda ele não tinha conhecimento como lidar com a ovelha. E nós podemos ver que a tua esposa vai ensinar a Moisés como chamar a ovelha, porque a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Aleluia! A ovelha que não reconhece a voz do seu pastor, ela não é ovelha. Ela tem que aprender a ser ovelha. E nós vamos ver, irmãos, que Eliseu, ele pede algo que para mim e para você é muito difícil. Aleluia! Ele pede o quê? Porção dobrada do Espírito Santo que habita sobre a vida de Elias. Mas Elias também vai falar para ele: você só vai receber a porção dobrada do meu Espírito se você conseguir observar quando eu for levado numa carruagem de fogo por cima da tua cabeça. E Eliseu, por sua vez, querendo receber aquela porção dobrada de Elias, ele ficou observando, porque ele andava com Elias. Ele sabia e conhecia as maravilhas que Elias fazia através do poder que Deus tinha colocado sobre a vida dele. E Eliseu ficou observando quando Elias foi começando a subir no redemoinho de fogo, numa carruagem de fogo. Ele observou, e Elias, olhando para ele, viu que ele observava e deixou a capa cair. E nós vamos saber e ver na passagem bíblica que Eliseu, ele pegou a capa de Elias. E a Bíblia vai dizer que o mesmo rio Jordão, no qual Elias abriu, Eliseu também vai fazer a mesma coisa quando estava voltando, quando Elias estava sendo levado ao céu. Ao voltar, ele precisou usar a capa de Elias para poder voltar para a outra banda do rio, de pés enxutos. E ele usou a capa novamente. E aqueles que estavam do outro lado observando Eliseu, eles se maravilharam, porque viu que o poder de Elias estava sobre Eliseu, e um poder ainda maior. O que eu quero dizer para você nesta tarde, que o poder de Deus sobre a tua vida, ela faz toda a diferença. Porque quando o crente, ele está diante de Deus, consagrando a tua vida, o poder de Deus está sobre a tua vida. E quando o poder está sobre a vida do crente, ele consegue lutar e vencer todas as batalhas, tanto dele como da sua família, dos teus amigos, porque Deus está sobre a tua vida. E nós sabemos que Eliseu, ele era outro profeta também. Porque se nós lemos aqui no capítulo 14 de 2 Reis 2:14, ele está escrito assim: e tomou a capa de Elias, ele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda. E Eliseu
passou. No 15, vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de frente em Jericó, disseram: é o espírito de Elias, repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e nós podemos ver que como que Deus ele fala profundamente no livro de 2 Reis, irmãos. A Bíblia inteira ela é uma bússola direcionadora para o cristão, para que ele possa viver bem, para que ele possa ter uma comunhão perfeita com Deus, porque Deus é bom. Irmãos, para que não fique somente nas minhas palavras, louvado seja Deus, quero te pedir aí que você compartilhe aí com seus amigos, louvado seja Deus, que vocês comentem se vocês gostaram da pregação, né? Porque eu passei 2 dias sem botar nenhuma pregação, mas estou botando agora nesta tarde, né? E você clica aí no símbolo do OK, porque quando você clica no símbolo do OK, do gostei, o YouTube entende que você está gostando daquilo que eu estou passando para você e para a sua família, que é uma aprendizagem da palavra de Deus, não é qualquer livro que eu estou lendo, não, eu estou lendo a Bíblia, a palavra de Deus, que é para você poder viver bem, ter vida, que vocês possam ficar com essa palavra em nome de Jesus. Vou fazer uma oração, tá? E que vocês ficam com esta palavra nesta tarde, quinta-feira, em nome de Jesus. E amanhã, provavelmente, se der, eu estarei de volta em nome de Jesus. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Senhor, quero agradecer a Ti para esta tarde, Pai, por esta mais oportunidade no qual o Senhor me concedeu de estar mais uma vez respirando com o fôlego de vida e estar aqui, Pai, nesta tarde falando e pregando da Tua palavra. Que todos aqueles, ó Pai, que virem essa pregação e verem esta pregação, se algum deles estiver desviado, Senhor, que o Senhor venha trabalhar na mente, no coração, que o Senhor venha entrar na área da saúde, na área sentimental, ó Deus, porque o Senhor é Deus. Pai, abençoa todos aqueles que ouvirem esta palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e boa tarde.